Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Hoje nós estamos com esta lição encerrando o trimestre. Nosso estudo acerca da antropologia bíblica, o estudo acerca do homem. A lição de hoje, o título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos então encerrando esta série de lições falando sobre o novo homem. Sempre houve as propostas de surgimento de um novo homem, sejam elas na área social, revolucionária, educacional, sempre houve e sempre há a proposta do surgimento de um novo homem. Foi esta, inclusive, uma das propostas da Revolução Francesa, em 1789 a 1799, a criação de um novo homem. Ela, então, profanou os valores cristãos, abandonou a semana de 7 dias e criou, então, segundo seus mentores, uma nova forma, de se ver o mundo, inclusive em relação aos valores cristãos. Mas isso não resolveu a situação do homem. O homem novo não surgiu. Ou seja, nem a Revolução Francesa, nem os movimentos comunistas e nazistas, eles conseguiram fazer o surgimento de um novo homem. Seja Joseph Stalin, seja o movimento nazista com Hitler, seja a Revolução Francesa com Napoleão Bonaparte, não conseguiram então fazer surgir esse novo homem. Por quê? Porque segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, o novo homem só pode ser gerado e concebido conforme aquilo que é proposto nas Escrituras sagradas. E essas propostas do surgimento do novo homem ignoraram a palavra de Deus, e não somente ignoraram a palavra de Deus, como também blasfemaram do Deus da palavra. Bem, a nossa lição de hoje aborda então, em primeiro lugar, sobre o nascimento do novo homem. A Bíblia, ela fala sobre o nascimento do novo homem. Um texto clássico é o texto de João 3, em que Jesus propõe para Nicodemos o novo nascimento. A primeira coisa que a lição comenta, nessa primeira parte, sobre o nascimento do novo homem é: nascido não do sangue nem da carne. João, no seu Evangelho, João 1, versículo 12 e 13, ele diz que esse novo homem não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Isto é, portanto, a regeneração. Nós podemos ver a regeneração, por exemplo, na vida de Saulo de Tarso, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Uma das mais profundas, então, mudanças que pode acontecer na vida do ser humano é exatamente a regeneração. Esse nascimento, portanto, não é nem do sangue nem da carne, mas o texto diz nascido de Deus. Ou seja, em João 1,12, o novo nascimento ele é descrito como o ato de nascer de Deus. É claro que isso implica, então, na aceitação pela fé do plano que Deus estabeleceu em relação à salvação, em relação ao Evangelho. Bem, vamos ver um pouco acerca dessa proposta do novo nascimento. O novo nascimento é um ensino bíblico, é um ensino que está presente nas Escrituras. É uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, é exatamente a regeneração. Ela aparece em Tito 3,5, ela é chamada também de nascimento espiritual. Sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, ninguém pode herdar a vida eterna e a salvação mediante Cristo. O novo nascimento nos é apresentado na Bíblia e vamos considerar alguns pontos em relação ao novo nascimento ou à regeneração. O que é a regeneração? Nós podemos definir regeneração como a nova criação e transformação da pessoa efetuadas por Deus e o Espírito Santo. Nesse ato, a vida eterna da parte do próprio Deus é outorgada ao cristão ou ao crente, segundo Pedro 1,4, e ele se torna então filho de Deus, João 1,12, Romanos 8,16, e ele passa a ser uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17. A regeneração era necessária porque a parte de Cristo
todo ser humano, pela sua natureza inerente, é pecadora, é incapaz então de obedecer a Deus e de agradar-lhe. A regeneração ela acontece naquele que se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus. Então, a questão da necessidade então da regeneração. A regeneração, então, ela é necessária exatamente pela condição pecaminosa do ser humano. É bom lembrar que existem alguns conceitos errôneos acerca de regeneração. Regeneração não é uma mudança ocorrida na substância da natureza humana. Era assim que ensinava, por exemplo, os maniqueus, né? E nos dias da Reforma também, um homem chamado Flácio Ilírico, eles viam a regeneração simplesmente como uma mudança ocorrida na substância humana. Não é assim que a Bíblia nos mostra, não é assim que a Bíblia nos apresenta. Também a regeneração não é uma simples mudança ocorrida numa ou nas mais faculdades da alma, como por exemplo na vida emocional. A regeneração não é uma mudança na vida emocional. Em terceiro lugar, a regeneração ela não é uma mudança também completa ou perfeita da natureza total do homem, ou de alguma parte dela, de forma que o homem não é mais capaz de pecar, como ensinava, por exemplo, ensinaram algumas pessoas ao longo da história. O que é então a regeneração? A regeneração é a implantação do princípio da nova vida espiritual do homem, numa mudança radical na disposição dominante da alma, que sob a influência do Espírito Santo dá o nascimento a uma vida que se move em direção a Deus. Nós vemos isto em 1 Coríntios 2,14, 2 Coríntios 4,6, Efésios 1,18. Essa regeneração, ela produz uma mudança no intelecto, na vontade, nos sentimentos ou emoções. Quando eu disse agora há pouco que ela não é uma mudança meramente nas emoções, eu quis dizer não somente nas emoções, ela é mais extensa, né? A regeneração, ela envolve o intelecto, ela envolve a vontade, ela envolve sentimentos, ela envolve emoções. Ela é uma transformação também instantânea na natureza do homem, afetando então, como eu disse, o aspecto intelectual, emocional e também moral. Bem, ela então não é um elemento gradativo, né? Ela é instantânea, acontece instantaneamente. É uma mudança então que ocorre na vida subconsciente também da pessoa. É uma secreta e inescrutável obra de Deus que o homem às vezes não percebe diretamente, né? Bem, então regeneração, como é que nós podemos então definir regeneração? É o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem e a disposição dominante da alma se faz santa. Essa é então uma definição de regeneração. Bem, devemos entender que por que é que nós precisamos da regeneração? A Bíblia, ela não só nos apresenta a regeneração, ela não apenas mostra a natureza da regeneração, mas ela mostra também a necessidade da regeneração. Ou seja, o homem precisa ser regenerado por causa da sua condição. A condição humana dominada pelo pecado, em estado de depravação total, ela então nos mostra a necessidade da regeneração. Então, a regeneração é em função da condição humana, né? O homem é, segundo as Escrituras, então, pecador e tem a natureza pecaminosa e a depravação total. Qual é a causa, então, da regeneração? A primeira é a vontade humana, a verdade e também o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, né, nos apresentado na Bíblia como um elemento também fundamental na regeneração. É bom lembrar também que houve alguns conceitos distorcidos acerca da regeneração ao longo da história. Um deles é o da concepção católico-romana, que é chamado então de regeneração batismal. Segundo esta crença, a regeneração ela está relacionada ao batismo. Em nenhum momento nas Escrituras a regeneração ela está condicionada a um ritual, né? E nesse caso ao ritual do batismo, de forma nenhuma. A regeneração ela é uma obra, portanto, do Espírito Santo.
Bem, então a regeneração, ela envolve a mudança da velha vida de pecado e uma vida de obediência a Jesus Cristo. Aquele que realmente nasceu de novo, ele é liberto da escravidão do pecado e passa a ter então uma disposição espiritual para obedecer a Deus. É o que diz Romanos 8, 13 e 14. Ele passa a ter uma vida de retidão, 1 João 2, 29, também de amor aos demais crentes, 1 João 4, 7, e ele não ama o mundo, 1 João 2, 15 e 16. Quem de fato nasceu de novo, ele não pode fazer do pecado uma prática habitual na sua vida. Está em 1 João 3 e o versículo de número 9. Aquelas que vivem na imoralidade, nos caminhos pecaminosos, essas pessoas demonstram que ainda não nasceram de novo. 1 João 3, 6 e 7. Da mesma forma que uma pessoa recebe vida quando nasce, ele recebe então a vida espiritual de Deus quando ele é regenerado. O novo nascimento, então, é essa mudança, essa transformação, então, que ocorre na vida da pessoa. É causado, então, pelo Espírito Santo e pela verdade das Escrituras, pela verdade, então, da Palavra de Deus. Bem, então, inicialmente, o novo nascimento. O novo homem passa, então, pelo novo nascimento. Outro elemento que nós temos aí na lição é a justificação do novo homem. Outro elemento que a Bíblia fala, outra doutrina bíblica que a Bíblia nos apresenta, é exatamente a doutrina da justificação. A Bíblia usa alguns termos para a salvação. A Bíblia usa o próprio termo salvação, sotéria, na língua grega. A Bíblia usa o termo regeneração, conforme nós já vimos. E a Bíblia também utiliza o termo redenção, né? É outro termo que aparece na Bíblia, mas um dos termos relacionados à salvação que aparece na Bíblia é o termo justificação. A palavra justificar no grego é dikaio, que quer dizer ser justo ou reto diante de Deus, tornar-se justo. Isto é a justificação. A justificação, portanto, é o ato mediante o qual Deus torna uma pessoa justa. A justificação, ela é uma dádiva, ela é um presente, portanto, de Deus. Por que o homem precisa ser justificado? Por causa da inutilidade da justiça humana. Por melhores que sejam as obras humanas, elas não nos salvam e elas não podem nos justificar ou nos tornar justos diante de Deus. Está em Efésios 2, 8 e 9. Inclusive, em Isaías 64, 6, a Bíblia considera os nossos atos de justiça como trapos de imundícia. Portanto, a justiça e as obras humanas, elas são nulas. A Bíblia então nos apresenta a inutilidade da justiça humana diante da salvação. É aí que entra a maravilhosa doutrina da justificação. Deus então justifica então o pecador, né? Essa justificação, mediante o processo da justificação, o novo homem então se torna justo. Ele não se torna justo pelos seus próprios méritos, mas ele se torna justo porque a justiça de Cristo é aplicada a ele, é creditada na conta dele. Então, a justiça de Cristo, quando o homem aceita a Cristo, a justiça de Cristo é imputada à vida dele mediante ele aceitar o sacrifício e as dádivas, então, do Calvário. Isto é um ato, então, da graça de Deus, né? É mediante a fé, mas é através da graça de Deus. Então, a justificação está relacionada à resolução do problema da culpa diante de Deus. O homem tinha uma culpa no cartório celestial, vamos dizer assim, e mediante, então, o processo da justificação, o homem, então, resolve este problema diante de Deus, o problema então da culpa em relação ao pecado. Esta doutrina, ela foi ensinada por Martinho Lutero, se tornou inclusive a bandeira da reforma protestante. Bem, a doutrina da justificação, ela foi muito debatida ao longo da história, né? Para nós definirmos justificação, é interessante que o professor defina bem os termos, o que é justificação, como é que nós podemos definir justificação.
É um ato judicial de Deus no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Ou seja, então ela é singular na obra da redenção. É um ato, então, judicial de Deus e não é um ato ou um processo de renovação, como é na regeneração, na conversão e na santificação. Então, a justificação remove a culpa do pecado, ela restaura os direitos, então, do pecador. A justificação, ela dá-se ao pecador, né, mediante o tribunal de Deus, mas ela não muda a sua vida interior. Ela muda a posição do pecador diante de Deus, mas ela não muda a condição interior do pecador. Isso acontece então na regeneração. Então a regeneração produz uma mudança interior. Na justificação acontece uma mudança no sentido de condenação diante de Deus. A justificação acontece uma vez por todas. A pessoa não é justificada 2, 3, 4 vezes. A pessoa é justificada uma vez. A justificação, então, não se repete. Ela não é um processo. A justificação é um ato, diferentemente da santificação, que é um processo. Ela acontece, então, com base nos méritos de Cristo. Então, neste momento da justificação, é creditado, então, a justiça de Cristo, então, ao pecador. Bem, a justificação é uma maravilhosa doutrina, então, presente nas Escrituras. Ela é muito ampla, ela é muito vasta, né? Ao longo das Escrituras, provocou vários debates teológicos. Essa doutrina pode ser estudada do ponto de vista histórico, enfim, né? Embora nós não temos tempo para fazer isto aqui, porque devido à vastidão. Então, que você possa relembrar os pontos principais, então, da justificação. O outro elemento, então, relacionado ao novo homem, que é apresentado na lição, é a santificação. A santificação é o ato mediante o qual o homem se torna santo. A Bíblia nos apresenta dois aspectos da santificação: a santificação instantânea e a santificação como processo, a santificação como ato e a santificação como processo. A santificação como posicionamento, ela aparece em 1 Coríntios 1:2, ela aparece em 1 Pedro 2:9, é aquele momento inicial, quando a pessoa aceita a Cristo e é justificada, ela é também santificada. É a santificação como ato, é instantânea. Mas a santificação nos é apresentada também na Bíblia como um processo. Efésios 4:13, 1 Pedro 1:16, Mateus 5:48. Ou seja, ao longo da caminhada da vida cristã, o cristão então precisa também ser santo. Então é um ato e é também um processo. A santificação nos é apresentada na Bíblia como a vontade de Deus. Hebreus 12 e o versículo 14. Mediante a santificação nós nos tornamos parecidos com o Senhor Jesus. 1 Coríntios 11:1. A vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Se acidentalmente nós pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Nós então, segundo a Bíblia fala muito sobre a santificação, especialmente no Novo Testamento, nas epístolas. Nós vemos então o apóstolo Paulo falando muito da santificação, especialmente pelo fato do fundo histórico de grande parte das epístolas ser o mundo greco-romano, que era um mundo dominado então pelo paganismo e pela prática pecaminosa habitual. O nosso compromisso então com a santificação. Apocalipse 21 e o versículo 8, a Bíblia diz que não entrará na cidade santa nada que contamine. Portanto, a santificação é também uma doutrina bíblica, é uma doutrina fundamental, então, das Escrituras, né? A santificação já é apresentada desde o período do Antigo Testamento. Deus, em Êxodo 19, falou que a nação de Israel seria uma nação uma peculiar, né? E este ensino, então, remonta também ao período do Novo Testamento. Então, a doutrina bíblica da santificação. A santificação acontece mediante a palavra, mediante o sangue de Jesus, né? São instrumentos, então, de santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
João 17, o versículo 17. Então, ninguém consegue ser santo de si mesmo. A santificação, ela é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quanto mais nós nos submetemos ao Espírito Santo e também às verdades da palavra, mais santo então nós nos tornamos. Então, esta é a nossa última lição do trimestre. Nós estudamos então o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem então envolve o novo nascimento, a justificação pela fé e a santificação em Cristo. Portanto, se você recebeu a Jesus como Senhor e como Salvador, você deve então viver essa nova vida e é um novo homem em Cristo. Né? É assim que a Bíblia nos apresenta. E esse novo homem em Cristo, ele será arrebatado, né? E assim seremos semelhantes então ao Senhor. 1 João 3 e o versículo 2. Portanto, caro professor, que você possa relembrar os principais pontos da lição. É interessante definir os termos, mostrar a natureza, definir novo nascimento, também justificação e santificação, mostrar também a natureza do novo nascimento, da justificação e da santificação, e mostrar também os efeitos, né, dessas mudanças e dessas doutrinas bíblicas na vida prática do homem. Às vezes as pessoas veem apenas como um amontoado de teorias teológicas, mas são doutrinas fundamentais das Escrituras. Assim nós estamos então encerrando esse trimestre em que nós estudamos sobre a raça humana, a origem, queda e redenção. Que Deus, portanto, nos abençoe. Foi um trimestre com um tema relevante, importante. No próximo trimestre daremos continuidade, iniciando um novo tema. Portanto, relembre os tópicos principais da lição e também do trimestre, para que possa fixar bem na mente dos alunos este tema tão relevante que foi a antropologia bíblica. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.